E só pra gente encerrar, então, hoje você é taróloga. Isso. O que é isso? É o tarô, aquele que a gente conhece das cartas? Isso. Por que você entrou nesse mundo? Então, eu sempre desde criança gostava muito do universo cigano. Tinha aquela novela Explode Coração. E eu gosto muito de dança, de música. Eu sempre me atraí muito por esse universo. Dentro do convento tinha uma irmã que eu gostava muito dela. E ela era de família cigana. E ela me contava muitas histórias. E um dia ela falou assim pra mim: sabia que eu descobri que meu pai traía minha mãe nas cartas? Aí eu falei assim, sério? Mas as cartas são reais? Ela falou, sim, as cartas são reais. E ela veio dessa cultura. E ela tinha sido preparada pra assumir o lugar da avó, só que ela se tornou freira. E aí a gente tinha amizade, de vez em quando ela ia na minha casa, eu falava, brincava com ela, tira as cartas pra mim, sempre zoando, assim. Ela, não. Depois eu trabalhei num lugar onde eu conheci uma pessoa e a gente conversava muito sobre espiritualidade livre, tipo assim, sobre projeção astral, sobre tudo, sobre mentores espirituais, e um dos assuntos foi sobre tarô. E aí a pessoa falou pra mim, olha, isso aqui do tarô. E isso me gerou um despertar de uma curiosidade. Só que um dia eu tava indo pra praia, voltando da praia, na verdade, tava aquele trânsito, ia demorar muito. E aí surgiu assim no YouTube, eu tava mexendo no celular, surgiu assim, leitura de tarô pro signo de Leão. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ver o que é isso aqui, o que esse povo tá falando. Eu abri aquela leitura, e aquela taróloga, ela começou a contar a minha história. Mas ela contou tão especificamente que ela falou o problema que eu estava vivendo, quando que tinha acontecido, como que tinha acontecido e como que ia se resolver. Aí eu fiquei com aquilo, eu falei assim, eu vou esperar. Ela falou, até o final desse mês vai se resolver. E aí aconteceu o que ela tinha falado. Aquilo, eu falei, putz. Aí aquilo começou a mexer comigo. E eu comecei a acompanhar vários tipos de leituras pelo YouTube. E eu comecei a achar interessante. Porque eu vi que não era assim, vai acontecer só isso na sua vida, não. Tinha um pouco de autoconhecimento, tinha um pouco de iluminação. E um dia foi como se eu ouvisse uma voz e falasse assim, compra um tarô. Aí eu falei, quer saber? Eu vou comprar um tarô pra me ver. Aí eu fui, comprei um tarô. Aí eu comecei a mexer nas cartas, comecei a pesquisar sobre o conteúdo. E eu fiquei apaixonada. Porque é um caminho de autoconhecimento. Tudo aquilo que tá ali nos arcanos maiores é uma jornada de vida. E aí aquilo me encantou. Eu comecei a estudar, fiz curso, aí comecei a atender as pessoas, comecei a ajudar as pessoas, comecei a fazer aquilo que eu amava, porque no convento a gente fazia atendimento espiritual. E eu amava atender as pessoas, né? Elas marcavam pra conversar com a gente e a gente conversava. Só que a gente tinha que orientar as pessoas segundo o cristianismo, né? Com a doutrina da igreja. Então as pessoas falavam assim, eu sinto desejo por fulano de tal. Eu sinto uma orientação afetiva. Você é pecado, você não pode. Tinha que orientar assim. E hoje não, né? Hoje eu tenho uma outra visão. Você tem que saber quem você é, seja quem você é. Então o tarô me mostrou isso e me possibilitou conversar com as pessoas, atender as pessoas. E eu me encontrei nesse universo. Então eu fui estudar, continuo estudando e eu amei. Então assim, como é que funciona? Você o baralho tira as cartas e isso significa coisas. Eu pego o tarô, aí eu misturo as cartas, faço embaralho, e aí a pessoa vem falar comigo. E eu falo sempre, eu não quero saber por que você tá vindo falar comigo. Primeiro vamos ver o que as cartas dizem. E aí eu explico, essa carta significa isso. O que essas cartas têm a ver com o que você veio trazer hoje? E todas as vezes a pessoa fala, tem tudo a ver com o que eu trouxe. E aí a gente começa a conversar, aí a pessoa fala, essa carta fala sobre isso. Eu vou explicando, eu explico a estrutura do tarô, o que é arcano maior, o que é arcano menor. Então não é simplesmente abrir a carta, eu tô vendo aqui o seu futuro. Não existe isso. Porque o futuro é uma construção. É as minhas ações no hoje que vão ter meu impacto no amanhã. Mas aí você me diz, aconteceu uma coisa comigo que não depende de mim. Né? Por exemplo, eu perdi meu emprego, mas isso não depende de mim, eu não queria ter perdido meu emprego. Você não tem o poder de mudar isso, mas você tem o poder de saber como lidar com isso. O tarô vai me ajudar. Mas o que é? É espiritual? Alguns espíritos ajudam a mostrar as cartas certas? Nada disso? Comigo não é assim. Comigo é simplesmente, é totalmente racional. Não tem nada de espírito. Eu não escuto ninguém falando comigo. Simplesmente eu tiro as cartas e aí cada carta ela tem um significado. Por exemplo, vamos pegar os arcanos menores, que é os 4 naipes: paus, ouro, espadas e copas. Paus é tudo relacionado à espiritualidade, ao transcendente, à minha
comunicação com o universo. Ouros é a parte material, profissional, dinheiro, matéria. Copas é a minha parte emocional, meus afetos, meus relacionamentos. E espadas, a minha parte psicológica, mental e racional. Então, com essas 4 dimensões, a gente já consegue entender. Olha, você veio com um problema financeiro, mas aqui surgiu uma carta de espadas. Carta de espadas é no aspecto psicológico, mental. Como que tá a sua parte? Mas quando você diz surgiu uma carta... Porque que eu tirei. E aquela específica saiu porque foi a do momento? Porque tem alguma coisa espiritual em volta? Por que especificamente saiu aquela carta? Porque o cosmos quis que fosse. Aí vai da fé da pessoa, né? Eu acredito que Deus tá me guiando pra fazer aquilo. Mas aí a pessoa... ela vai vir com a crença dela. Eu não pergunto nada sobre religião. Tipo, você acredita em tal religião? Ou eu estou aqui em nome de alguma religião? Não. Nada disso. Então a gente tem uma conversa ali. E aí a pessoa, eu pergunto, isso aqui faz sentido pra você? Porque tem que fazer sentido pra pessoa, não pra mim. Né? Porque eu simplesmente tô sendo ali um instrumento de interpretação daquelas cartas. Agora a pessoa que vai ter que trabalhar, ela vai sair ali com conhecimento, com direcionamento. É como se ela fosse olhar a história dela, assim, sabe, num espelho. Ela se enxerga, olha, eu tô com esse problema aqui, vamos dizer, financeiro. Mas a raiz do meu problema financeiro não é a matéria. Talvez seja meu aspecto mental, talvez seja o meu lado emocional. Eu tô no meu trabalho e eu não tô conseguindo me relacionar bem com as pessoas que trabalham lá. Eu vou avaliar. Vale a pena eu permanecer nesse trabalho desgastante só por dinheiro? Quem é você? Você é uma pessoa materialista? Você só trabalha por dinheiro ou você valoriza as relações? Então eu faço nessa linha. Mas cada tarólogo tem a sua forma de ser. Tem as cartinhas aí? Tem as cartinhas. É assim, entendeu? Você quer mostrar alguma? Tem como... Tem. Se você tirar alguma agora, tem a ver com alguma coisa comigo? Quer tirar? Pode ser. Vamos ver o que acontece. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste? Vamos. Então vamos fazer. Peraí. Então aqui, ó, o tarô, ele é um conjunto de 78 cartas. Então aqui eu tenho 78 cartas e dividido em 2 partes. Arcanos maiores e arcanos menores. Tipo a Bíblia. Não tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento? E arcano é uma palavra que vem de origem bíblica, sabe por quê? Porque na Bíblia tem a Arca da Aliança, onde o povo de Israel guardava as tábuas da lei, que era considerado tesouro de Deus. Arcano significa tesouro. Então, cada carta dessa aqui tem um tesouro de sabedoria, um conselho de sabedoria. Então, aqui eu vou tirar um conselho pra você. Tá? Beleza. Então, se sai um arcano maior, é as energias principais. E se sai um menor, é os complementos. Tá. Vamos ver. O que vai sair aqui? Você quer tirar? Como é que funciona normalmente? É a pessoa que tira? É porque eu faço online, né? Eu não faço atendimento presencial. Quando é presencial, é a pessoa. Então pode ser. E quando é online, eu mesmo tiro. Então, você pode tirar aqui. Pensa assim na sua vida. Essa aqui. Vai, pode tirar. Deixa eu ver. Olha, essa carta aqui é um arcano maior, é a temperança. Ela fala sobre equilíbrio. Percebe que é um anjo com 2 taças e ele tá passando um líquido de um lado pro outro. Se você observar aqui, ele tem um pé na terra e ele tem um pé num rio. Isso significa que você precisa equilibrar os seus sentimentos, as suas emoções. Qualquer situação que você queira hoje resolver na sua vida, primeiro você precisa avaliar. Não tome nenhum tipo de decisão impulsivamente. Então aqui é momento de pensar. É momento de equilíbrio. Essa carta fala muito sobre isso. Mas se você trabalhar esse seu lado de equilíbrio, de entender a situação, você vai conseguir encontrar a resposta que você precisa. Aí, por exemplo, se você estiver fazendo uma leitura, você vai poder tirar outras cartas que vai te ajudar. Claro que sempre é muito mais fácil quando você faz a leitura com uma pergunta. Então você vem aqui, eu quero pro lado financeiro. Aí eu vou orientar essa resposta pro lado financeiro. Tá passando por dificuldade financeira? Tô. Então essa carta tá falando que é momento de você equilibrar. Então você precisa rever como você tá fazendo os seus gastos. Não é momento de você, por exemplo, fazer um investimento. Não é momento de você... você tem que saber gastar o que você tem. Então, fazer um planejamento financeiro. Não é momento de investir, entendeu? Então, aí agora se fosse pra investir, poderia ter vindo outras cartas que indicariam. Não, vai, um 6 de ouros. Vai, investe. Aqui tá indicando que pode vir coisas muito positivas. 6 de ouros é isso. É a prosperidade. É o sucesso, enfim. Tá?